Vida dissociada comporta um trabalho de recolhimento, de assimilação profunda e íntima, de síntese. Miers acreditava além disso no desenvolvimento especial, durante essas fases de desencarnação, de faculdades ditas supranormais. Essas faculdades, que contêm a essência divina do inconsciente, devem ser, na realidade, imutáveis. Mas é pelo contrário muito possível que o ser aprenda, fora de suas existências terrestres, a se servir dessas faculdades supranormais, a compreendê-las suficientemente para submetê-las, pouco a pouco, à sua vontade. A hipótese é grandiosa. Pertence às pesquisas futuras, no domínio do metapsiquismo, para estudá-lo e talvez confirmá-lo. O que se pode, desde agora, induzir com mais certeza, é que o ser, nem suas fases de desencarnação, liberado das contingências cerebrais, pode e deve, quando chega a um nível suficiente de consciência e de liberdade, se conhecer a si mesmo cada vez melhor. Seu passado lhe seria acessível somente nos limites de sua evolução atualmente realizada e seria do mesmo modo para preparar conscientemente o porvir. Quarto, induções metafísicas sobre a origem e o fim da individualização. Esse parágrafo não poderia ter pretensão científica. As hipóteses que o constituem não têm outra finalidade senão oferecer matéria à discussão. A origem do indivíduo. Na origem da evolução, na medida em que nós podemos conceber essa origem, não há nem consciência, nem individualização. É o que Schopenhauer exprimia nesses termos. Assim nós temos visto, no grau mais baixo, a vontade nos aparece como um impulso cego, como um esforço misterioso e surdo, afastado de toda a consciência imediata. É a espécie mais simples e a mais frágil de suas objetivações. Tanto quanto um impulso cego e esforço inconsciente, ela se manifesta em toda a natureza inorgânica, em todas as forças primeiras, da qual é o papel da física e da química de procurar conhecer as leis, cada uma das quais nos aparece, nos milhões de fenômenos, completamente semelhantes e regulares, não portando nenhum traço de caráter individual. Pode-se admitir que a individualização comece por toda parte ou aparece, no inconsciente primitivo, um rudimento de consciência. Esse rudimento de consciência é primeiro ínfimo, inapreciável. Ele existe entretanto já, sem dúvida, desde que se manifeste no universo, um esboço de organização, antes, talvez, que não o acreditasse Schopenhauer. O que quer que seja, desde que esse rudimento de consciência é adquirido, ele permanece indelével, e irá, desde agora, crescendo sem cessar ao infinito. Assim se constituem pela ascensão rudimentar a consciência, das mônadas individuais. Pode-se conservar essa velha palavra mônada, atribuindo-lhe só o sentido geral de individualidade dinamo-psíquica, parcela do dinamo-psiquismo universal criador, tendo, como ele, todas as potencialidades de realização e o caráter de permanência divina. A realização das mônadas, depois sua evolução, são a resultante do esforço contínuo do dinamo-psiquismo inconsciente e sua tendência à consciência. Esforço que necessita de um trabalho imenso de análises e de relatórios. Desse trabalho perpétuo de análises e de relações resultam os grupamentos de mônadas que constituem toda a representação organizada do universo. Não há assim, na universalidade das coisas, senão mônadas eternas e grupamentos temporários de mônadas, representações efêmeras. O que se chama formação de um ser não seria assim a associação complexa, a formação de um grupamento. O que se chama morte de um ser não seria na realidade senão a dissociação de um grupamento. Não é o aniquilamento das mônadas constitutivas que vão, segundo as afinidades determinadas pelo passado, ou as necessidades requisitadas para a evolução futura, constituir um novo ser por um novo grupamento. Essas mônadas ou indivíduos são sempre idênticos em potencialidade,
mas não em realização. Graças ao rudimento de consciência adquirida, o avanço evolutivo se torna cada vez mais acessível às relações. Os fatores de adaptação e de seleção começam a desempenhar seu papel. Esses fatores fazem esforço primeiro puramente reflexo, depois instintivo, depois reflexivo e o esforço conduzindo forçosamente à desigualdade de consciência, isto é, desigualdade de realização. Todavia, as desigualdades de partes que evoluem se acham largamente restritas e atenuadas por sua solidariedade original e essencial. Graças a essa solidariedade toda poderosa, a ascensão à consciência não poderia ser puramente individual, ela permanece fatalmente coletiva, em uma grande medida. Assim, a evolução das mônadas mais conscientes favorece a evolução das mônadas menos conscientes, mas do mesmo modo o retardamento dessas últimas freia, por assim dizer, a evolução das primeiras. Essa solidariedade, evidente em toda a coletividade dos seres e em todo o universo, é sobretudo visível nessas associações complexas que constituem as colônias animais e sobretudo nessas associações hierárquicas que constituem os seres vivos e que nós já estudamos. O futuro do indivíduo se agora, após ter considerado a evolução passada e presente, nós experimentarmos adivinhar o que será seu futuro, seremos conduzidos naturalmente a uma indução capital. As reversões do consciente no inconsciente esclarecendo cada vez mais esse último, chegará necessariamente um momento em que não haverá mais nada de misterioso nem obscuro. Ao que nós chamaremos o ápice da evolução, tanto quanto se possa conceber esse ápice, a separação aparente, a cisão temporária entre o consciente e o subconsciente não existirá mais. Tudo que constitui o ser, como capacidades e como conhecimentos, todo seu formidável passado lhe será desde então acessível, integralmente, diretamente, regularmente, normalmente. Do mesmo modo, as capacidades supranormais serão submetidas à vontade consciente. O ser subconsciente terá desaparecido, só haverá o ser consciente. Sua essência metafísica permanecerá a mesma, mas terá adquirido o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de tudo. Então, mas somente então, o dinamo-psiquismo essencial merecerá ser chamado de vontade. Se nós não temêssemos nos desgarrar muito no domínio metafísico, poderíamos nos permitir uma outra indução ainda, mas indução que precisa se contentar de assinalar discretamente sob todas as reservas. O alargamento, infinitamente vasto, da consciência do ser deve ter por resultado fatal fazer eclodir, por assim dizer, os quadros factícios e transitórios da individualização. Desde então, as mônadas retornarão à unidade original da qual elas saíram. Mas essa unidade, síntese de todas as consciências, as absorverá totalmente deixando-as, em seu seio, indelével e eterno. Chegada a seu máximo, cada consciência individual será alargada até abarcar a consciência total. Ela se tornará consciência total em si mesma. O topo da evolução poderia por isso ser imaginado como uma espécie de nirvana consciente. Capítulo 4. A interpretação da psicologia segundo as novas noções. Resta-nos adaptar às noções precedentes interpretação integral da psicologia. Vamos encontrar uma prova magnífica e concludente de sua veracidade na facilidade e na limpidez dessa interpretação, dando lugar à lamentável impotência da psicologia clássica. Para a psicologia clássica, com efeito, todos os estados que nós vamos considerar são ainda puros mistérios. Primeiro, a psicologia dita normal. Suponhamos, em um indivíduo qualquer, a síntese bem estabelecida entre os seus diversos princípios constitutivos. Eles são ligados por uma afinidade suficiente e não há nenhum assunto de desarmonia. A centralização é forte e a homogeneidade evidente. A mônada central, o eu,
Dirige o dínamo psiquismo mental e o controle completo sobre todos seus elementos sozinhos que comporta seu nível evolutivo. Sabe-se que o nível atual de evolução humana não dá o conhecimento do mecanismo vital nem a possibilidade de agir sobre as grandes funções, o dinamismo vital guardando uma larga autonomia. O indivíduo, assim constituído, é bem equilibrado. Sua saúde física é perfeita. Mas ao mesmo tempo, ele se acha muito limitado pelas contingências orgânicas. A solidariedade de seu psiquismo superior e de seu psiquismo cerebral sendo absoluta, toda atividade do primeiro é limitado pela extensão do segundo e restrito às suas contingências. Esse indivíduo não pode ter consciência de suas capacidades latentes nem do que concerne o psiquismo superior. Nele, os produtos da inspiração superior e do trabalho cerebrais, estreitamente amalgamados, formam um todo harmonioso. Sua psicologia é a psicologia normal, típica, marcada pelo equilíbrio das faculdades e seu rendimento regular, mas também por sua estreita limitação. Os seres bem equilibrados podem ser de um nível evolutivo muito variável. Há, entre eles, muitos medíocres, mas também homens inteligentes. Suas produções intelectuais são regulares sem serem súbitas. Eles não se apercebem jamais do rendimento subconsciente, que se confunde estreitamente entre eles com o resultado do trabalho voluntário. Eles não conhecem quase nada sobre intuição. Eles não são originais. Se eles compreendem a arte, eles não são jamais artistas, no belo sentido do termo, ainda menos inventores nem criadores. Eles não têm jamais visão genial nem inspiração superior. Os seres bem equilibrados desempenham um papel científico ou social útil por sua ponderação e a justeza de seu raciocínio com respeito a contingências, e ao mesmo tempo nocivo por seu misoneísmo e seu espírito de estabilidade. Suas opiniões são geralmente as do seu meio. Eles não procuram inovar e são levados a aceitar o que é a ideia reinante, isto seu semblante estabelecido como justo pelo único fato como ela é regida. Eles são refratários à filosofia, ou bem se contentam com uma filosofia banal, terna, conforme as ideias estabelecidas. Eles têm uma forte tendência ao materialismo, pois, a fusão estreita de princípios constitutivos e sua limitação pela matéria não lhes permite ver para além da matéria. O que, neles, está acima dessa limitação material lhes é completamente desconhecido. Eles não têm aliás nenhuma curiosidade filosófica real. Para eles, tudo é relativamente simples, porque eles evitam ir ao fundo das coisas. Segundo, psicologia normal. Suponhamos agora, em lugar da síntese harmoniosa estabelecida e da amálgama perfeita, hierarquizada e fundada em diversos princípios constitutivos do eu, uma síntese instável, uma falta de união ou de afinidade entre os quadros, uma desarmonia terá como resultado toda a psicologia normal. Que haja ruptura de equilíbrio ou falta de harmonia entre o corpo e o dinamismo vital que o dirige e o condiciona. Temos aí a origem de todas as manifestações esteriformes de ordem fisiológica. Que haja ruptura de equilíbrio ou falta de harmonia, por um lado, e o dinamopsiquismo mental, do outro. Temos aí a origem de todas as manifestações esteriformes de ordem psicológica. Que haja ruptura de equilíbrio entre o mental e o eu. Temos aí a fonte de todas as manifestações de desequilíbrio mental, desde a neurose simples até a desintegração em personalidades múltiplas e até a loucura. Teoricamente, o desequilíbrio poderia não existir senão entre dois dos princípios constitutivos do eu, mas na realidade, não há jamais desequilíbrio exclusivamente parcial. Devido à solidariedade essencial do grupamento individual, toda causa de desarmonia entre dois quadros refletem sobre todo o grupamento. É porque não há perturbações histérico-fisiológicas sem perturbações mentais e perturbação no mental sem repercussões esteriformes. A mesma causa produtora da psicologia normal,
A falta de equilíbrio perfeito entre os princípios constitutivos do grupamento individual permite também a manifestação isolada de um ou outro desses princípios, sua secessão ou mesmo sua exteriorização. Ela tem, enfim, um resultado feliz, o de diminuir a limitação do psiquismo superior. Assim, o mesmo fator é a fonte da morbidade psicológica e de manifestações psíquicas elevadas, abre a porta ao mesmo tempo à desordem mental e às produções criptopsíquicas, criptominésicas, intuitivas, geniais ou supranormais, permite ao ser a visão, por clarões, de seu estado real e de seu destino. Adquiridas essas noções gerais, podemos entrar na via dos detalhes. Consideraremos sucessivamente os estados neuropáticos, a neurastenia, a histeria e o hipnotismo, a loucura, as alterações de personalidade, o trabalho intelectual no psiquismo subconsciente superior e o gênio, a criptopsique e a criptominese, o supranormal, o mediunismo. Todos esses estados psicológicos anormais têm pontos de contato inevitáveis e relações recíprocas, tanto por sua natureza original quanto por seu condicionamento. Eles se interpenetram frequentemente. Terceiro, os estados neuropáticos. Na base de todo estado neuropático, há instabilidade de equilíbrio no grupamento individual, com desordens relativas parciais, fragmentares, causas de todas as manifestações de sofrimento nervoso. Ao contrário do que temos constatado no ser bem equilibrado, vemos uma falta de homogeneidade, de afinidade, de dependência entre diversos princípios constitutivos. A direção centralizadora é imperfeita, não há fusão harmoniosa entre o eu e o mental, entre o mental e o dinamismo vital, entre esse último e o organismo. Esse estado de equilíbrio instável permite descentralizações momentâneas e parciais, fontes de desordens mas também condições de uma menor limitação pelo organismo e do aparecimento, da atualização possível de tudo o que, no ser psíquico normal, é criptóide ou oculto, como faculdades e como conhecimentos. Mas essa atualização não se manifesta jamais por um rendimento regulado. A produção intelectual se faz por golpes. Ela necessita de uma colaboração consciente e subconsciente do qual nós conhecemos as modalidades e as dificuldades. Os seres assim constituídos, são, como os seres bem equilibrados, de um nível evolutivo muito variável. Ele está entre os medíocres, cujo grau de originalidade corrige, entretanto, a monotonia psicológica. São neuropatias inferiores, que arrastam uma existência mórbida de meio loucos ou de meio imbecis, com as taras físicas e mentais ditas de degenerescência. Há enfim as neuropatias superiores cujo talento ou cujo gênio, por sua natureza original, é inseparável das mesmas taras. O neuropata superior sofre infinitamente dessas taras, ele tem dificuldade de conduzir seu agrupamento, dirigir seu organismo e mesmo seu mental. Frequentemente esse mental lhe escapa mais ou menos e lhe chega, então, a roçar o desequilíbrio total ou a loucura. Fora das taras psicofisiológicas, o neuropata superior sente também obscuramente a limitação imposta pelos sentidos e o cérebro, e está aí, para ele, sem mesmo que lhe analise bem, seu maior sofrimento. Que pena, com efeito, nessa limitação, na percepção intuitiva das faculdades superiores reais mas escapando todavia à livre disposição, na necessidade de conduzir um trabalho analítico concreto de vastos pensamentos abstratos, no esforço para exprimir palavras o que se concebe tão bem sem as palavras, na necessidade de submeter ao que há de mais inferior, o mecanismo orgânico, o que há de mais elevado, o eu consciente. Guial ressaltou magnificamente esse ponto de vista. Nós sofremos, escreve ele, de uma espécie de hipertrofia da inteligência. Todos os que trabalham com o pensamento, todos os que meditam sobre a vida e a morte,
Todos os que filosofam acabam por provar esse sofrimento. E há nisso mesmo os verdadeiros artistas, que passam sua vida a experimentar a realização de um ideal mais ou menos inacessível. Somos atraídos ao mesmo tempo de todos os lados, por todas as ciências, por todas as artes. Gostaríamos de nos dedicar a todos. Somos forçados a conter-nos, a partilhar. É preciso sentir seu cérebro ávido atrair-se à seiva de todo o organismo, ser forçado a domá-lo, resignar-se a vegetar em lugar de viver. Não nos resignamos a isso. Gostamos melhor de nos abandonar à chama interior que consome. O pensamento enfraquece gradualmente, exagera o sistema nervoso, torna feminino. Ele não tira entretanto nada à vontade, que permanece viril, sempre tensa, insatisfeita. Dá longas lutas, uma doença sem fim, uma guerra de si contra si. Seria preciso escolher, ter músculos ou nervos, ser homem ou mulher. O pensador, o artista não é nem um nem outro. Ah! Se, em uma só vez e de um único esforço imenso, nós pudéssemos arrancar de nós mesmos e atualizar o mundo de pensamentos ou de sentimentos que carregamos, como faria com alegria, com voluptuosidade, nosso organismo inteiro se quebrar nesse rasgamento de uma criação. Mas não, é preciso se doar por pequenas frações, espalhar-se gota a gota, sofrer todas as interrupções da vida. Pouco a pouco o organismo se esgota nessa luta da ideia com o corpo. Depois a inteligência em si mesma se perturba, empalidece, como uma luz viva e sofredora que treme a um vento sempre mais violento, até que o espírito se abate sobre si mesmo. A coexistência de perturbações neuropáticas ou mesmo da loucura com a inspiração genial não prova por isso que essa última deriva daquela. Ela prova simplesmente que o desequilíbrio no grupamento individual, condição primeira de suas manifestações descentralizadoras, está na base do gênio. De fato, a descentralização psicológica é às vezes impulsionada a tal ponto no homem de gênio, que ele chega a se comportar como um visionário, a exteriorizar suas inspirações, a objetivá-las até a alucinação. Um tipo de neuropata não menos curioso que o homem de gênio é o médium. O que caracteriza essencialmente o tipo médium é a excessiva tendência que os fenômenos de exteriorização ou de ação isolada dos elementos constitutivos, a aposta das reservas criptoides e a erupção do supranormal são possíveis. A tendência descentralizadora é a origem das taras neuropáticas habituais, mas além do mais ela subtrai de uma maneira anormal, mais forte que nos outros neuropatas, o grupamento individual na ação diretora do eu. O médium não é senhor de si, daí, do ponto de vista psicológico, uma tripla característica: ele apresenta uma grande impressionabilidade, ele é muito sugestionável, ele apresenta uma instabilidade extrema de humor e de ideias. Essa característica se acha, mais ou menos, em todos os médiums, qualquer que seja sua capacidade intelectual. A instabilidade psicológica dos médiums não impede aliás nem a vontade de ser forte nem o espírito a seguir de ser notável, nos médiums superiores pelo menos, mas um e outro não são tais que quando eles se apoiam numa sugestão ou uma autossugestão, fora dessas circunstâncias, estranhas falhas podem se manifestar. As opiniões do médium são instáveis, eminentemente acessíveis às influências ambientes, quando ele não está vigilante, em guarda. Ele é visto, de um dia para outro, com a melhor fé do mundo e com um ardor sempre novo, sustentar ideias diametralmente opostas. Isso lhe acontece, aliás, num curto espaço de tempo, de passar por alternativas extremas na expressão de sentimentos contraditórios. A impotência reguladora do sobre o mental se manifesta por uma grande tendência às disjunções neste último. Essas disjunções resultam às vezes na formação de segundas personalidades, seguindo um processo que nós estudaremos adiante, mais frequentemente a esboços de desdobramento, graças aos quais o médium aparece essencialmente complexo,
difícil de julgar, capaz de atos e pensamentos os mais diversos e os mais contraditórios. Na vida de todos os dias, observa-se constantemente a predominância brusca e dominadora de uma ideia, de uma impressão, de um sentimento. Logo, todas as forças psicológicas, escapando ao controle do eu, se agrupam em torno da ideia usurpadora e lhe dão uma força inesperada. É por essa razão que os médiuns parecem bons comediantes. Todo esse poder de uma ideia pode ter resultados fecundos, mas em geral, a pseudo-centralização em torno da ideia dura pouco. Uma ideia nova toma o lugar da ideia usurpadora e determina um novo grupamento e uma nova impulsão. À mercê da impressão do momento, o médium é presa de ação súbita, desproporcionada, de forças psíquicas no sentido dado pela impressão. Ele escapa então a toda influência exterior como a todo raciocínio. Nesses momentos, uma contradição exterior não é jamais acolhida. A concentração das forças psicológicas em torno de ideias incessantemente renovadas e imediatamente reforçadas por essa concentração faz que os médiuns, quando eles são intelectualmente superiores, se fazem brilhantes causadores e improvisadores fora de linha, mas o fundo mesmo de suas produções intelectuais é extremamente variável. Ele varia da inspiração superior à influência banal, verdadeira incontinência do pensamento. Do mesmo modo que as taras neuropáticas dos homens não explicam o gênio, do mesmo modo os caracteres ou defeitos psicológicos dos médiuns não explicam o mediunismo. Elas são, simplesmente, o acompanhamento inevitável. Quarto, a neurastenia. Pode parecer bizarro fazer da neurastenia um estado relevante do desequilíbrio no grupamento individual. Entretanto, nada é mais verdadeiro. A neurastenia é essencialmente devido a uma relação defeituosa entre o dinamismo vital e o organismo. A perturbação não poderá existir sem uma predisposição congênita, mas ela é geralmente desencadeada por uma causa qualquer, uma infecção ou intoxicação leve, um defeito de secreção glandular, um pequeno defeito orgânico, um elemento ou reflexo. O que quer que seja o espinho causador, não há nenhuma proporção entre os sintomas e o elemento original. A defectibilidade de ação do dinamismo vital se traduz, antes de tudo, por uma impressão de fadiga. As funções vitais, o uso regular dos órgãos, tudo o que na ação fisiológica se executa geralmente sem atenção e sem dificuldade, necessita de um esforço doloroso no neurastênico. O sono é turbulento. Há sempre insônia ou pouco sono, não interrompendo completamente a atividade do cérebro. Também o sono não é mais reparador e o despertar é marcado por uma grande fadiga. Durante o dia, o trabalho cerebral é lento, difícil, marcado pela dificuldade de associar as ideias e de concentrar a atenção. O desequilíbrio entre o organismo e o dinamismo vital se repercute mais ou menos em todo o grupamento. Assim, a neurastenia não é a consequência do esgotamento nervoso, que é secundário, mas de uma perturbação na ação do dinamismo vital sobre o corpo. Para curar a neurastenia, não se trata de dar tônicos. É preciso antes de tudo, regularizar as relações do organismo com o dinamismo vital, e ao mesmo tempo suprimir a perturbação orgânica causal. Esse último ponto é atualmente acessível à ciência médica, e de fato, se melhora sempre a neurastenia que se chega a conhecer e a suprimir a causa original. O primeiro ponto, o mais importante, a regulação do dinamismo vital em suas relações com o organismo, deverá ser estudado e descoberto baseando-se em noções novas e o conhecimento preciso desse dinamismo vital. Dever-se-á experimentar provavelmente os agentes físicos cujo dinamismo é tão poderoso. Já, a helioterapia, a vida ao ar livre, desempenham um papel apreciável. Há aí todo um vasto campo de explorações. A mediunidade curativa merece ser seriamente estudada.
Certos sujeitos parecem capazes de exteriorizar parte de seu próprio dinamismo vital para reforçar o dinamismo vital enfraquecido por doenças. Daí curas surpreendentes e que ultrapassam mesmo, talvez, o quadro das doenças nervosas. Quinto, a histeria. A histeria é condicionada pela desarmonia entre os princípios constitutivos do grupamento individual e a ausência de subordinação à direção central do eu. Do ponto de vista físico e fisiológico, a desarmonia, a ausência de afinidade e de concordância entre os órgãos e o dinamismo vital explicam todas as taras poliformes, todas as localizações mórbidas, anestesias, hiperestesias, contraturas, paralisias, perturbações tróficas. As manifestações da neurose serão instáveis e imutantes, precisamente porque elas não são manifestações orgânicas mas produtos da insuficiência reguladora do dinamismo vital. Do ponto de vista psicológico, a desarmonia entre o mental e a impotência diretora desse último explicam todas as taras psíquicas tão conhecidas e tão banais. A histeria é geralmente uma neuropatia inferior, incapaz de cumprir sua tarefa. É um mecânico que não sabe conduzir sua máquina. A sugestibilidade, o pitiatismo, são corolários da debilidade da direção do eu. Eles não são a causa mas a consequência dos estados histéricos. Sexto, a loucura. Avancemos um passo a mais. Suponhamos um desequilíbrio não mais relativo, mas absoluto ou um pouco próximo do absoluto, uma falta de direção não mais incompleta, mas total, ou próximo do total. Temos aí a loucura. A loucura é, antes de tudo, a anarquia dos elementos mentais, sobre os quais o eu não tem mais ação, não tem mesmo o controle limitado, caduco e intermitente que ele conserva ainda na histeria. A anarquia mental, por supressão do controle do eu, sendo estável, o que vai se passar? As funções psíquicas, as faculdades, os conhecimentos estão intactos, mas privados de direção. Elas podem não acusar senão a incoerência, mas mais frequente a predominância de uma ideia, de um sentimento, de um grupamento psíquico elementar se estabelece tanto bem quanto mal e tende a se impor. Daí, as perturbações de monoidismo e os delírios sistematizados. O desequilíbrio mental não é isolado, ele é acompanhado sempre de um desequilíbrio total do grupamento individual, devido à solidariedade fundamental dos princípios constitutivos. A loucura pode aliás ser ascendente ou descendente, provir do mental ou levar até ele. Muito frequentemente, se diz, ela é desencadeada por uma perturbação de origem fisiológica, tóxica, infecciosa ou reflexa que atinge o cérebro. Nesses casos, ela se traduzirá frequentemente pela confusão mental ou por fenômenos de excitação maníaca ou de depressão melancólica, alternando às vezes no delírio circular. A hereditariedade habitual da loucura prova a importância do fator fisiológico na sua gênese. De outras vezes, ela é de origem puramente mental. Nesses casos ela frequentemente é incompleta. Persiste então certo grau de controle do eu, insuficiente para evitar a tendência ao delírio e a sistematização anormal em torno de uma ideia predominante, mas suficiente para deixar uma aparência de razão e permitir a continuação da vida psíquica. A todos os graus na loucura de origem mental, todas as transições entre o desarranjo esboçado e a demência completa. Não há somente meio loucos a quartos e décimos de loucos. O controle de Deus sobre o mental, na fase evolutiva atual da humanidade, é estabelecido sobre bases tão frágeis, que se afirma raramente com regularidade. Nesse sentido não é do homem que escapa completamente ao desequilíbrio mental. A loucura esboçada é quase a regra, e a saúde psíquica a perfeita exceção. Quer seja ela de origem orgânica ou de origem mental, a loucura essencial não é propriamente uma doença do cérebro. Ela é simplesmente o controle insuficiente ou nulo de Deus sobre seu mental.
Os grupos elementares desse último estão intactos e permanecem longo tempo intactos. Todavia, se o controle superior não se restabelece, a desorganização prolongada se repercute sobre a função cerebral e termina por se traduzir em lesões degeneradoras. Sétimo, o hipnotismo. O hipnotismo e suas modalidades são de uma interpretação extremamente simples. Suas manifestações são análogas à da histeria, com a diferença de que elas são artificiais e geralmente amplificadas. A hipnose exige um certo estado de predisposição à descentralização, como o mediunismo. Ela se realiza por uma ruptura factícia no equilíbrio do grupamento individual. A causa real e verdadeira, a condição primordial, é a descentralização do grupamento individual. Todos os fenômenos habituais se compreendem então imediatamente: o automatismo, a sugestibilidade, as modificações da personalidade, a substituição à direção central de uma direção usurpadora intrínseca ou extrínseca, o monoideísmo, etc. O psiquismo cerebral, isolado, será sobretudo notável por seu automatismo e sua extrema sugestibilidade. Ele constituirá, em suas manifestações, como uma espécie de subconsciência inferior, passiva, incapaz de ir além do adquirido e do hábito. O psiquismo extracerebral se manifestará pela criptomnese e a criptopsique, por sua complexidade extrema, por seu grupamento em personalidades de ordem muito variável. Às vezes, enfim, ele se revelará por suas capacidades superiores e por clarões supranormais devidos à descentralização e em seguida à diminuição relativa e momentânea da limitação orgânica. O hipnotismo é como uma porta entreaberta sobre a porção criptoide do eu. Que papel é dado à sugestão na gênese da hipnose? Simplesmente o de um fator frequente, cômodo mas nulamente indispensável. A sugestão, por ela mesma, não explica nada. Ela não age aliás senão secundariamente, devido à diminuição ou à supressão da direção superior do eu sobre o grupamento individual descentralizado. Ela pode agir, excepcionalmente, sobre os elementos mentais, mas ela age sobretudo, é bom ressaltar, sobre o psiquismo cerebral. O estado de hipnose banal, o que é clássico, é devido, antes de tudo, à secessão do bloco inferior, dinamismo vital e organismo, com o bloco superior, mental e eu. Esse bloco inferior age ou como um autômato ou como um escravo sob a sugestão do magnetizador. Automatismo e toda a potência da sugestão se compreendem assim sem dificuldade. O automatismo na hipnose e o sonambulismo são notáveis pela perfeição dos atos cumpridos. Em O Ser Subconsciente eu tinha explicado essa perfeição pelo fato de que todas as forças vitais, agrupadas em torno de uma única ideia, sem reflexão e sem distração, lhe dão um grande poder e uma grande segurança. Isso é verdadeiro, sem dúvida, mas há outra coisa, há como uma singular regressão da humanidade à animalidade. O bloco inferior, privado da direção consciente, parece recuperar então, por um tempo, a segurança característica do instinto animal. Oitavo, as alterações da personalidade. Nada faz melhor ressaltar a verdade de nossa concepção do indivíduo do que a facilidade com a qual ela vai nos permitir compreender as alterações da personalidade. Essas manifestações foram, até o presente, ou bem puros enigmas, ou bem a origem de pseudo-interpretações, as mais grosseiras ou as mais insensatas, quando todavia essas pseudo-interpretações não levassem simplesmente a um verbalismo imbecil, distinguindo a subconsciência da infraconsciência, da superconsciência ou consciência de casulo. Na base do fenômeno e como causa original, nota-se o afastamento da direção central do eu. As personalidades factícias são devidas às manifestações isoladas no grupamento psicológico separado do eu. A atividade isolada do psiquismo cerebral se traduzirá seja pelo automatismo, seja por pseudo-personalidades de origem sugestiva, pseudo-personalidades banais,
de ordem inferior, sem originalidade. A atividade isolada dos elementos mentais do psiquismo extracerebral será a fonte da multiplicação das personalidades sem suas modalidades elevadas e complexas. O fenômeno de dissociação mental esboçada, com tendência ao desdobramento, é frequente na vida normal, devido à complexidade mental, à predominância relativa do eu colocá-los de acordo. Mas nos estados anormais e em certos predispostos, o desdobramento da personalidade adquire um poder inesperado. Para que verdadeiras personalidades múltiplas apareçam, duas condições essenciais devem se apresentar. Primeiro, a faculdade de descentralização e a instabilidade da direção central, a impotência do autocratismo individual. Depois, o defeito de assimilação dos elementos mentais pelo eu. Essa segunda condição é capital. Sem esse defeito de assimilação, ele poderá ter descentralização, não haverá aparição de uma personalidade digna desse nome. Nós temos visto que o eu guarda em si a noção integral dos estados de consciência e os assimila. Se a assimilação é imperfeita, os estados de consciência conservam, com sua autonomia, sua atividade excêntrica e centrífuga, com tendência às manifestações isoladas e distintas. A gênese de uma segunda personalidade é, então, fácil a se representar. Primeiro, a atividade é normal, brotamento parasitário no mental. Um grupamento mal assimilado se constituirá em torno de um pensamento, particularmente ativo, de uma emoção, de uma tendência, de uma impressão, de uma sugestão ou de uma autossugestão. Esse grupamento primário, escapando em parte ao controle diretor e centralizador, atrai em torno de si, por afinidade, elementos mentais secundários mais frágeis. Desde então se elaborará, nas profundezas do mental, uma luta latente e surda entre o eu e a personalidade parasitária. O mais frequente, essa última, vencida, se desagrega e se assimila ao eu. Mas às vezes, em virtude da impotência diretora desse último, quer seja ele frágil por seu nível evolutivo, quer seja que sua ação se ache estorvada por uma falta de afinidade original ou adquirida ou pela tendência congênita do grupamento à descentralização, a personalidade parasitária prospera e se desenvolve. Ela agrupa em torno de si uma parte cada vez mais vasta de atividades mentais, associa elementos imaginativos, se fortifica por um exercício diário e breve, uma ruptura será possível, uma nova confederação será formada no mental, uma secessão com o eu. Desde então, uma luta aberta se estabelecerá, com resultados variáveis, retorno de fortuna, entre o eu e as personalidades factícias, para a possessão do poder, para a integridade ou as desagregações parciais, para a dominação sobre o campo psicológico. Não é nenhum caso conhecido de segundas personalidades que não seja explicável por esse processo. Poderíamos talvez ir mais longe ainda, supor um defeito de assimilação dos elementos mentais pelo eu, não somente no período compreendido desde o nascimento do grupamento vital atual, mas até aquém desse grupamento, em um grupamento anterior. Nessa hipótese, que teria necessidade de ser estabelecida sobre fatos, recuaríamos ainda, alargaríamos formidavelmente a gênese possível das grandes personalidades segundas. Tal ou tal dessas segundas personalidades poderia ainda não ser senão a representação mal assimilada e permanecida autônoma, do em uma vida precedente. Entre as segundas personalidades, uma parte toda especial deve ser feita às personalidades mediúnicas. Por seu caráter de autonomia, sua originalidade, sua permanência, por suas afirmações muito especiais também sobre sua origem, enfim pelas faculdades supranormais das quais elas fazem prova às vezes, elas devem fazer objeto de um estudo separado. Nós as consideraremos em último lugar. Nono, o trabalho intelectual e suas modalidades. O gênio.
O trabalho intelectual ordinário é devido essencialmente a uma colaboração estreita do psiquismo cerebral e do psiquismo superior. Durante o estado de vigília, no homem normal, há fusão, união, homogeneidade de dois psiquismos, de onde produções regulares mas qualitativamente limitadas pelas capacidades cerebrais. As faculdades superiores não se manifestam quase nada senão pelas tendências inatas, as capacidades gerais e o caráter do indivíduo. Durante o repouso do cérebro, a atividade psíquica superior persiste, mas não é quase nada percebida ou permanece totalmente latente. Sua ação se manifesta todavia no mecanismo tão conhecido da elaboração subconsciente, que atribuímos erradamente, nós o temos visto, ao automatismo do cérebro. O automatismo do cérebro só aparece nos sonhos ordinários, incoerentes, fúteis, de ordem banal. Os sonhos lógicos, coerentes ou geniais são devidos a uma repercussão acidental do psiquismo superior, sempre ativo bem que inapercebido, no psiquismo cerebral. Ao lado do sonho, se coloca o devaneio. O devaneio é devido ao relaxamento do esforço intelectual e do controle preciso do eu. As ideias se desenrolam seguindo associações ou afinidades habituais e o eu assiste ao seu desfile como a um espetáculo. Ele não intervém em quase nada, senão de tempos a tempos para afastar uma ideia perniciosa, orientar as ideias no sentido desejado ou soltar a rédea a fantasias. O trabalho intelectual, para dar todo o seu rendimento, para assegurar a colaboração e a direção do psiquismo superior extracerebral toda a sua atividade, necessita de uma diminuição, um relaxamento da centralização do grupamento individual. É por isso que a extensão da elaboração subconsciente e a aparição da inspiração são quase sempre associadas aos estados anormais e neuropáticos que condicionam essa descentralização relativa e momentânea. Parece por momentos, que a limitação do ser pela cerebração seja como quebrada, então aparecem as faculdades superiores, que não ficarão menos sempre incomodados ou mesmo desviados, pelas alternativas de esforço, isto é de ação centralizada, e de relaxamento da síntese, só capaz de diminuir a limitação cerebral. A criptopsíquica e a criptomnésia, incompreensíveis pelo fato das faculdades cerebrais, se explicam muito facilmente pelo fato do psiquismo subconsciente superior. Não acessíveis, diretamente, à vontade e ao conhecimento do ser limitado normalmente por suas limitações cerebrais, elas não contribuem menos largamente, embora de uma maneira oculta, a aumentar o campo de sua atividade psíquica, das quais elas constituem a melhor parte. A capacidade inata, as capacidades não hereditárias, a inspiração, o talento ou o gênio, se manifestam fora do trabalho voluntário, explicam-se pela natureza essencial do psiquismo subconsciente e por seu papel na origem, no desenvolvimento e no funcionamento do ser normal. A inspiração é o produto da atividade, liberada e aumentada por essa liberação, do psiquismo superior extracerebral. Mas essa atividade, pela mesma causa que a libera, a descentralização, não se repercute na consciência normal senão por clarões, por intervalos ou por fragmentos, com inconstância e irregularidade. O que chamamos trabalho inconsciente é aliás raramente inspiração pura. É o mais frequentemente, nós o repetimos, o resultado de uma espécie de colaboração do psiquismo dito consciente e do psiquismo subconsciente superior. O consciente elabora ou dá início ao trabalho, mas a limitação das capacidades cerebrais não lhe permite, a despeito de todos os esforços, conduzi-lo bem. Então, a colaboração com o subconsciente se estabelece, de uma maneira latente. Ela persegue mesmo e sobretudo durante o repouso do cérebro, pois, o subconsciente está desligado das contingências fisiológicas desse órgão e acima de suas limitações. O caráter inapercebido dessa colaboração faz que seu resultado tome às vezes a aparência de uma revelação,
O gênio toma da essência do eu, o seu poder criador. É bom ressaltar que, teoricamente, o gênio não implica forçosamente, por suas manifestações, uma revolução mental superior. Pode aparecer por clarões e se observa, em realidade, em todos os graus da escala evolutiva. Mas, praticamente, para ocasionar uma criação durável, o gênio necessita de conhecimentos extensos, de relações de coisas entre si, conhecimentos conscientes ou subconscientes que implicam uma alta evolução anterior. É preciso observar também que o gênio não implica a perfeição. O gênio, em suas diversas manifestações, científicas, filosóficas, artísticas, religiosas, etc., não está isento de desarmonias e erros. O controle refletido lhe é indispensável, como já mostrado anteriormente. É por isso que um homem de gênio nada pode levar de útil à humanidade se ele não é, ao mesmo tempo, um homem altamente evoluído. 10º. O supranormal. Ele não é da aparição do supranormal como do da inspiração criadora ou do gênio, ele está condicionada por um grau de descentralização suficiente para quebrar momentaneamente a limitação cerebral do ser. Da profundeza da consciência subliminar aflorarão então às vezes, como de uma janela bruscamente aberta no quadro opaco dessa limitação, clarões ofuscantes, embora efêmeros, de adivinhação. Aparecerão as capacidades de assamento mental, onde se farão luz de poderes superiores à matéria e desligadas das contingências de tempo e de espaço. Essas capacidades lúcidas, esses poderes em aparência ilimitados, não têm em realidade nada de maravilhoso ou, pelo menos, eles não são nem mais nem menos maravilhosos que todos os fenômenos da vida do pensamento. Entre o normal e o supranormal, não há linha de demarcação, de fronteira separativa. Um e outro relevam processos vitais e sua única diferença vem de que o primeiro nos é familiar, o que nos dá a ilusão de tê-lo compreendido, ao passo que o segundo mantém seu caráter oculto de que ele era ignorado. O supranormal fisiológico apresenta exatamente o mesmo mistério que o normal fisiológico. A formação normal do organismo vivo não é nem mais nem menos maravilhoso, nem mais nem menos compreensível que a formação anormal do mediunismo. É, nós o repetimos, o mesmo milagre ideoplástico que forma, às despensas do corpo maternal, as mãos, o rosto ou o organismo inteiro de uma materialização. A supranormal psicologia em si mesma não é senão uma face, a face escondida, do condicionamento normal do ser cuja consciência aparente não é senão um reflexo limitado de sua consciência total. Há o mesmo mistério na criação genial e na lucidez, a mesma independência das contingências, o mesmo reflexo divino. No conjunto dos fenômenos da vida, da consciência, da evolução do ser, não se compreende nada ou bem se compreende tudo. Não se compreende nada. Se quiser conduzir todo o ser a um de seus princípios, sobretudo ao mais grosseiro, o organismo material, compreende-se tudo quando se considera o eu divino e permanente em suas objetivações passageiras e diversas. Em suma, não há supranormal, como não há milagres. O supranormal não é senão a manifestação inabitual, aumentada pela descentralização, do eu se revelando em todas suas capacidades, mesmo as mais superiores e as mais latentes, ao passo que a vida psíquica normal não comporta senão manifestações estreitas, estritamente retraídas ao campo material, as representações. O conhecimento do supranormal prova simplesmente que há, no eu, capacidades superiores inutilizadas e inutilizáveis durante a objetivação terrestre, faculdades de assamento mental, faculdades extrasensoriais, faculdades de adivinhação sintética e de clarevidência, enfim faculdades dominadoras sobre a matéria. Pode-se admitir, com Mieres, que essas faculdades superiores, que escapam inteiramente à nossa vontade durante a vida terrestre, que nos são acessíveis de uma maneira relativa e fragmentária,
À medida que diminui na descentralização anormal a limitação orgânica, nos são acessíveis de uma maneira mais completa, após a ruptura final dessa limitação pela morte. Ademais e sobretudo, parece evidente que essas faculdades, em via de cultura, serão um dia plenamente submetidas ao eu. Seu uso regular e normal marcará a vida superior, idealmente evoluída, ou a consciência terá estabelecido seu triunfo completo sobre a inconsciência original. Então, não haverá mais limitação do eu pelo grupamento individual que ele dirige. O eu conhecerá tudo e poderá tudo, ele terá verdadeiramente realizado suas potencialidades diversas e infinitas. 11º, o mediunismo. O mediunismo apresenta grandes problemas, mas na interpretação da psicologia esses problemas são relativamente simples se nós nos reportarmos às noções precedentes. O mecanismo da ação mediúnica pode se resumir assim: descentralização no grupamento individual do médium e manifestações isoladas das pulsões descentralizadas. Ora, essas manifestações isoladas se executam no grupamento mesmo, intrinsecamente, ora elas se executam extrinsecamente, por uma verdadeira exteriorização. Vê-se qual campo imenso é capaz de abarcar a ação mediúnica: exteriorizações motrizes, sensoriais, dinâmicas, intelectuais, automatismos diversos, manifestações de ordem psicológica de uma imensa variedade, ação isolada do psiquismo cerebral, disjunção no mental com personificações de natureza e de nível variável, manifestações pitiáticas ou sugestivas, manifestações criptopsíquicas e criptominésicas, manifestações ditas supranormais. Assim compreendido, o mediunismo é um mundo desafiando toda exploração parcial e fragmentária, esquivando-se a toda visão de detalhe, mas se revelando, na majestosa constituição complexa do ser, na alta e clara visão de conjunto. Querer explicar o mediunismo por séries de hipóteses fragmentárias, adaptadas somente a alguns de seus escaninhos, como o fazem certos psiquistas, é uma empreitada insensata. Nenhuma das explicações parciais ou de detalhe não pode ter o menor valor. Não se pode compreender o mediunismo, em sua prodigiosa diversidade, senão pelo conhecimento do que é o indivíduo, do que é seu grupamento individual, com suas possibilidades de dissociação relativa e momentânea, pela noção sobretudo de sua essência metafísica, do dínamo psiquismo criador objetivado em si. Se parte dessa nova concepção do eu e nesse caso somente, ele se torna fácil de se compreender, em sua infinita diversidade, a ação mediúnica. Entretanto, a propósito do mediunismo, resta e restará sempre questões sujeitas a controvérsia, mesmo se parte de noções precisas, aqui acima expostas, sobre a constituição do ser. Entre essas questões reservadas, duas sobretudo se prestam à discussão: a das personalidades mediúnicas e as dos ensinamentos dados por essas personalidades. 1. Personalidades mediúnicas. Em toda manifestação de ordem mediúnica, se observa uma tendência extremamente marcada à personificação. As disjunções mentais, as exteriorizações, os fenômenos criptominésicos ou criptofísicos, os poderes superiores sobre a matéria não são geralmente incoerentes ou anárquicos, eles denotam um objetivo, eles revelam uma direção. Essa direção é a de uma segunda personalidade, em aparência distinta do eu. Frequentemente a personalidade mediúnica é insignificante e efêmera. Do mesmo modo que a pequena moeda do mediunismo são coisas correntes na existência, mesmo normal, de médiuns, assim a tendência às disjunções mentais e às personificações autônomas aparece como um fenômeno banal e sem interesse. Mas, na atmosfera favorável criada pelas sessões espíritas ou por causa do treinamento e de exercício, ou espontaneamente às vezes, as manifestações se tornam precisas e se acentuam.
E personificação diretora adquire então um poder às vezes extremamente notável e digno da maior atenção. Qual é a origem e a natureza das personalidades mediúnicas? Nas disjunções ordinárias, as segundas personalidades, que nós temos visto aparecer pela descentralização mental, se comportam geralmente como personalidades usurpadoras no eu. Elas parecem aspirar a substituir a autocracia legítima. Elas se declaram ser o verdadeiro eu. No mediunismo, seu aspecto